Deus. Abra sua Bíblia comigo. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 18 a 25. Romanos, capítulo 8, versículo 18 a 25. Eu vou ler e você, por favor, vai acompanhando a leitura. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura seja liberta da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Amém? Você pode se assentar. Nós vamos meditar nesse texto aí do livro de Romanos. Irmãos, todos nós fomos criados por Deus para vivermos uma vida de qualidade, para vivermos de bem com a vida. Você acredita nisso? Deus nos criou para que pudéssemos viver de bem com a vida. Mas com a queda dos nossos primeiros pais, que foram Adão e Eva, né, e consequentemente com a contaminação que foi provocada pelo pecado, todos foram atingidos em função disso. E a qualidade de vida do ser humano, ela ficou comprometida. Então, sofrimentos de todas as partes, né, de todas as sortes, eles se abatem sobre o ser humano de uma forma geral, sobre a raça humana. E a agitação da vida moderna provoca em nós estresse, provoca desconforto, provoca em nós incertezas quanto ao futuro, falta de segurança, provoca em nós muitas vezes coisas que nós não gostaríamos de estar passando por elas, de estar vivendo, muitas vezes até temor, medo. E o mundo vive hoje, nesse mundo atual que nós vivemos, sob constante pressão. O ser humano vive sobrecarregado. E essa condição de vida que o mundo nos impõe hoje, ela vai acarretando uma série de problemas. E esses problemas até muitas vezes com desdobramentos psicológicos. Não é verdade? E viver para muitos tem se tornado, às vezes, um fardo. Uma coisa muito difícil de se levar, muito difícil de carregar. A esperança de muitas pessoas nessa vida está fundamentada nos prazeres desse mundo, no dinheiro, está fundamentado na vaidade, nas coisas que acontecem só aqui, na fama, no sucesso, no ter e não no ser. E todos nós conhecemos pessoas que às vezes estão ao nosso redor, gente que nos cerca, que convive com a gente, que estão vivendo nessa situação, que sofrem problemas e que enfrentam problemas de tal forma que os problemas se tornam um fardo muito difícil de carregar e as pessoas não têm dado conta. O que a gente ouve diariamente é isso: não estou dando conta dos meus problemas, não estou dando conta dessa situação pela qual eu tenho passado. Talvez você que esteja aqui hoje esteja vivendo assim, dessa forma, sobrecarregado, preocupado. Muitas vezes você vem à igreja, você ora, você lê a Bíblia, você ama a Deus, mas você vive uma vida agitada, talvez você não consiga dormir direito, a sua saúde física muitas vezes pode estar afetada, às vezes o emocional pode estar totalmente desequilibrado e você muitas vezes vive sem saber como vai lidar com as perdas e com as dificuldades que a vida nos impõe.
E a gente vai convivendo com pessoas assim no nosso dia a dia, que muitas se encontram à beira do desespero. Às vezes é um marido que não quer saber de mais nada, né? Um filho que virou as costas e não quer mais também saber de nada. É a mulher que diz que se cansou. Outras vezes são frustrações com os amigos. É o orçamento financeiro que não dá para cobrir as despesas, a realização profissional que nunca chega, às vezes o casamento que nunca aconteceu, ou a busca incansável por algo que você talvez nem saiba o que é, porque o ser humano vive assim, correndo atrás do que, às vezes ele nem sabe o que é realmente. Em meio a tudo isso, nós nos perguntamos, é possível viver de bem com a vida? É possível ter qualidade de vida? E a saúde para tudo isso, gente, está na esperança, né? Eu estava meditando, é preciso ter esperança. A esperança é um recurso que Deus deixou para nos ajudar a enfrentar e superar os problemas que comprometem a nossa qualidade de vida. Charles Swindoll diz o seguinte: a esperança não é meramente uma opção agradável que nos ajuda a vencermos um obstáculo temporariamente. Ela é essencial à nossa sobrevivência. A esperança é um presente de Deus, uma fonte de força e de coragem frente às provações mais duras da vida. Então, nesta noite, eu quero convidar você a falar com o Senhor. Deus, renova a esperança no meu coração. Deus, eu preciso de uma esperança nova. Eu preciso que o Senhor trabalhe na nossa vida. Nós não podemos abandonar a esperança. A palavra do Senhor nos diz lá em Isaías capítulo 40, versículo 31, que aqueles que esperam no Senhor, o que é que vai acontecer com eles, meus irmãos? Renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. No Salmo 27, versículo 14, nós lemos, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. E o salmista torna a dizer, espera, pois, no Senhor. Então, essa crise de falta de esperança que a gente vê hoje no mundo, ela vem surgindo como resultado das nossas frustrações, das nossas decepções, mas ela também é uma crise decorrente da nossa falta de uma comunhão verdadeira com Deus, de uma comunhão intensa, mais íntima com o Senhor. E diante das adversidades, das ameaças que vêm sobre nós todos os dias, de perder essa esperança, é importante a gente compreender o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Porque se nós cristãos não vigiarmos, nós perdemos a esperança. E a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte, que a esperança, ela deve, guarda bem isso, ela deve superar as circunstâncias, o tempo e a razão. Quando nós lemos lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, nós vemos que podemos presenciar que Paulo fala assim, porque eu estou por certo que os sofrimentos, as aflições deste tempo presente, então eles viviam tempos de luta, de sofrimento. O povo de Deus, os cristãos, eles viviam aqui, nesse contexto, um tempo de perseguição religiosa e social. Alguns eram ameaçados de morte. E Paulo, ele fala com muita propriedade, né, porque ele já tinha vivido sofrimentos enormes. Ele fala por experiência própria. Ele, desde o dia que ele tinha se convertido, a sua vida se caracterizou por problemas, sofrimentos, tribulações, angústias, vamos assim dizer, uma após a outra. E nós vemos Paulo, né, enfrentando toda sorte de oposição. O partido da circuncisão, ele procurava desfazer tudo que Paulo, toda obra que Paulo procurava fazer, o partido da circuncisão se levantava, né, contra ele, para que ele não fizesse. Muitas vezes ele foi apedrejado. Então a gente vê por Paulo passando por sofrimentos. E falando para a gente aqui também, do cativeiro de corrupção. E quando ele diz essa palavra, o que ele tinha em mente, o que ele tinha em vista, que era o pecado.
Ele falava sobre o pecado, falava sobre enfermidades, sobre tristeza, sobre esse ciclo da vida biológica de todos nós, que começa com o nascimento, vem com o crescimento, passa pela morte e depois a decomposição. Ou seja, é um processo de deteriorização que passa o universo, todos os seres humanos, e não é só o ser humano. A palavra de Deus diz aqui que isso atingiu a raça humana, mas atingiu também a criação de Deus. A natureza não passa por esse processo, os animais estão passando por esse processo. Então a esperança vem surgindo na nossa vida, todos os dias, nesse quadro de sofrimento, como algo, né, que não pode depender das circunstâncias, nem está subordinado às circunstâncias que estão ao nosso redor. A esperança, ela não pode se fundamentar naquilo que você vê e naquilo que acontece à sua volta, né? No versículo 24 do capítulo 8, acompanha comigo aí, porque fala assim, olha, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como vai esperar? Então a esperança que se vê não é esperança. A esperança, ela também no versículo 25, acompanha aí, olha, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. A nossa esperança, meus irmãos, tem que superar o tempo. Tem que envolver o quê? Paciência. Tem que envolver paciência. Para o homem natural, a esperança, ela está condicionada àquilo que ele vê. Tudo depende realmente de cálculos, de ser comprovado, depende de possibilidades lógicas, possibilidades bem programadas, mas a esperança do homem espiritual, ela vai além de tudo isso, né? Lá em Romanos 4, né, quando é falado a respeito da vida de Abraão, diz que Abraão, em esperança, creu contra a própria esperança. Isso quer dizer o seguinte, que ele teve esperança, mesmo quando não havia motivos para ele ter esperança. Ele creu, né, contra a própria esperança. Ou seja, a esperança do homem espiritual, daquele homem que busca a Deus, que ama a Deus, que crê no Senhor e procura andar de acordo com a vontade do Senhor, esse homem espera o impossível, né? E isso desafia a lógica. Muitas vezes desafia a nossa lógica. E Paulo vai dizendo também lá no capítulo 4, olha o que diz o versículo, a respeito de Abraão. Sem enfraquecer a sua fé, ele enfrentou o fato de que o seu corpo estava praticamente morto, porque Abraão já estava o quê, meus irmãos? Velho, né? Já que ele estava com cerca de 100 anos de idade, e que o ventre de Sara também estava morto. Entretanto, ele não vacilou pela descrença quanto à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus tinha poder para fazer o que havia prometido. Você pode dizer glória a Deus? Aleluias. Então a nossa esperança, ela deve ter como base as promessas bíblicas. A nossa esperança deve estar fundamentada nas promessas que estão na palavra do Senhor. Abraão não dependia dos sentimentos dele, mas ele confiava nas promessas de Deus. Deus havia prometido para ele um filho, e essa promessa de Deus não havia até então sido revogada, né? O corpo dele já estava amortecido, Sara já não tinha idade mais para ter um filho, mas ele não confiava no que estava no seu interior, não confiava nos seus sentimentos, mas ele confiava naquele que é superior a todas as coisas. Então nós não devemos viver confiado nas nossas emoções, porque as nossas emoções, elas nos enganam, né? A nossa mente, muitas vezes, mente para nós, são instáveis, mas a palavra do Senhor, ela é inabalável, ela é perfeita, ela é certa, né? É um Deus que não pode mentir, foi Ele que disse tudo que está escrito aqui. Então as promessas de Deus não falham, Deus é um Deus fiel, né? E lá em Romanos, no versículo, ele fala assim, né, 18, Romanos 8, 18, nós lemos aqui, Paulo falando assim, que eu tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não hão de se comparar à glória que está por vir.
Quer dizer, ele tinha certeza, olha, tudo que nós passamos aqui, meus irmãos, pensa nisso, todos os seus problemas, as suas dificuldades, as suas aflições, decepções, frustrações, o seu choro, as suas lágrimas, nada disso pode se comparar àquilo que te aguarda na eternidade. Deus tem coisas maiores, melhores preparadas para a sua vida. Você crê nisso? Glória a Deus. E a nossa esperança, além de ter como base as promessas de Deus, também deve ter como base o Deus das promessas. Porque quem fez a promessa é poderoso para cumprir. Ele é o Deus que governa e controla todas as circunstâncias. Não tem nada nessa vida que passa desapercebido ou que foge ao controle das mãos de Deus. Então a fé, ela não contempla as circunstâncias, ela não se guia por aquilo que os olhos vê, mas ela olha para aquele que é todo poderoso, que está no controle de todas as coisas e que tem todas as circunstâncias e todas as situações na sua mão. Abraão, ele sabia que Deus poderia fortalecer o seu povo. Deus podia, se ele quisesse ressuscitar a fertilidade de Sara. Para ele nada era impossível. Então a esperança, ela olha para cima. Ela não olha para baixo, ela olha para cima. Ela não vê as circunstâncias. Ela contempla o nosso Deus, aquele que está no controle de todas as coisas e aquele que não se esquece de nós. Aleluias, porque a palavra de Deus nos diz, né, lá em Isaías 49, porque se uma mãe, porventura, viesse a se esquecer de um filho, o que é muito difícil, uma mãe que amamenta esquecer do filho a quem ela ama, né? Mas ainda que ela viesse a se esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de vós. Deus não se esquece de nós. Deus não tira os olhos de sobre as nossas vidas. Os olhos de Deus estão postos sobre nós. Então, rapidamente, queria convidar você a fechar seus olhos, enquanto nós estamos nessa parte da mensagem, e falar com Deus. Pensa agora, Senhor, eu tenho tido essa esperança que supera as circunstâncias, que sabe esperar com paciência o tempo de Deus, que supera a razão, a lógica, e ora e fala com o Senhor a Deus agora. Senhor, renova essa esperança no meu coração. Renova essa esperança que supera as circunstâncias, que supera o tempo e que supera a razão e a lógica. Essa esperança que crê no impossível, no invisível, naquilo que eu não posso ver. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Algo interessante também que a Bíblia nos ensina é que a esperança que move o cristão é sempre maior do que os desafios. Para muitas pessoas, né, a esperança deu lugar ao pessimismo. Tem muita gente que não acredita nas coisas, que cedeu lugar ao descrédito no seu coração, à frustração, que anda desanimado. Mas a esperança que move o crente, que move a minha vida, que move a sua vida, deve ser aquela esperança maior do que todas as angústias e que todos os gemidos, porque a nossa alma não geme. Quantas vezes você já sentiu a sua alma gemer? Todos os gemidos da nossa alma, a nossa esperança deve ser muito maior do que isso, muito maior do que os nossos problemas. Lá no Salmo 125, o salmista diz: aqueles que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A nossa esperança é que Deus está no controle, que Deus é maior do que todas as coisas. E porque nós temos esperança, nós não andamos para trás, não vivemos olhando para trás. Porque, embora a gente enfrente os desafios, enfrente os obstáculos, a gente sabe que o nosso Deus, Ele é maior do que todas as coisas. E em Romanos, aqui no texto que nós lemos, no capítulo 8, versículo 23 e 24... Paulo fala assim: também nós mesmos, que temos a primícia do Espírito, gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a redenção do nosso corpo, porque é em esperança que nós somos salvos. Então essa esperança na qual somos salvos, ela nos faz fortes, nos torna capazes de enfrentar os problemas da vida, as dificuldades, na certeza de que Jesus Cristo é aquele que nos conduz em triunfo. É Ele, só através dEle, mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de Jesus Cristo, aleluias. A Bíblia também nos ensina, que a esperança é aquilo que liga, é o elo, que liga o tempo presente, naquele tempo que está por vir,
né? Então, quando Paulo, ele fala aqui, né, no capítulo, em 1 Coríntios 15, 19, nós estudamos isso até na lição do núcleo, né, de uma aula que passou foi logo semana passada. Ele fala assim, que se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. Porque quem não tem esperança reduz a sua vida ao tempo presente, só a essa vida aqui. E lá em Hebreus, no capítulo 6, a partir do versículo 18, o autor afirma que a esperança é a âncora da alma. Assim como um navio precisa de âncora para trazer segurança, para segurar ele no momento de tempestade, nós também precisamos da esperança, que é a nossa âncora, que nos mantém seguros, que nos mantém nos momentos de dificuldade, tempestade da nossa vida, atracados, né, firmes, inabaláveis, né, diante dos problemas e das tempestades, porque é a esperança que nos é dado por Cristo que nos fornece essa segurança que nós precisamos. E quando você vai ler o Salmo 71, né, depois você pode abrir sua Bíblia lá no Salmo 171 e ler o salmista falando assim, eu sempre terei esperança. Vamos repetir? Eu sempre terei esperança. Então nesse Salmo, quando a gente vai lendo, a gente vê um homem já mais idoso, mas que está com a sua alma aflita. No seu interior, ele passa por problemas e ele está no Salmo implorando, né? Como o salmista do Salmo que nós lemos aqui na abertura, também implorando pela ajuda, pelas mãos de Deus estendida. Parece que o salmista, à medida que a idade ia avançando para ele, as energias, as forças dele foram sendo sugadas. A fonte da esperança dele foi se deteriorando. E ele tinha passado já, dá a entender isso, por vários períodos críticos na sua vida, por alguns problemas. E agora ele já se achava próximo ao fim. Mas, no entanto, ele começa a considerar as coisas que ele tinha vivido no passado. Começa a considerar as bênçãos que ele tinha recebido de Deus do passado. Ele olha para o passado, para ver aquilo que Deus tinha feito por ele. A voz dele começa a cantar canções de ações de graça, de louvor ao Senhor. E apesar das tribulações, das aflições, ele consegue ainda entoar um cântico de louvor. E ele tomou a decisão, ele fez a escolha de continuar esperando no Senhor. Porque ele diz, eu sempre terei esperança. Ou seja, eu vou continuar confiando em Deus. Deus que cuidou de mim jovem, é o Deus que vai cuidar de mim idoso. É o Deus que está comigo em todo o tempo. Tudo o que eu preciso, o salmista nos passa isso, é ter esperança no meu coração, e disso eu não abro mão. Eu sempre terei esperança. Você pode repetir comigo? Eu sempre terei esperança. Irmãos, não é fácil ter esperança quando você olha e a porta está fechada. Não é fácil você ter esperança quando você olha e ao seu redor está tudo escuro. Quando você não vê nada. Não tem estrela brilhando, não tem luz no céu, não tem luz no fundo do túnel. Não é fácil você ter esperança nesse momento. Não é fácil você ter esperança quando a enfermidade bate na sua porta. Não é fácil você ter esperança se o seu problema é muito grande, está além das suas forças. Se o amor no casamento já acabou. Mas como o salmista no Salmo 71, você tem que exercitar isso e aprender a dizer isso. Senhor, eu sempre terei esperança. Eu vou olhar para o meu passado e vou ver tudo que Deus já fez. E eu sempre terei esperança. Eu vou colocar a minha fé acima do raciocínio. Eu vou colocar aquilo que é possível, Deus, acima do impossível. Eu vou colocar certeza acima das minhas expectativas. Eu vou colocar o mundo vindouro, aquilo que está por vir, as coisas que me agradam, que me esperam, as coisas que Deus tem preparado para mim, eu vou colocar acima daquilo que é o presente. Eu sempre terei esperança, eu sempre terei esperança. E eu gostaria de terminar com mais uma citação do Charles Swindoll, que ele diz assim, você pode acompanhar ali. Quando estamos presos em um túnel de miséria, a esperança aponta para a luz no final dele. Quando trabalhamos demais e estamos exaustos,
a esperança renova a nossa energia. Quando estamos desanimados, a esperança eleva nosso espírito. Quando estamos tentados a desistir, a esperança nos faz continuar. Quando perdemos o rumo e a confusão deixa o nosso destino embaçado, a esperança diminui o pânico. Quando sofremos com uma doença incapacitante, com uma enfermidade duradoura, a esperança nos ajuda a perseverar na dor. Quando tememos o pior, a esperança nos faz lembrar que Deus ainda está no controle. Quando temos que suportar as consequências das más decisões, a esperança dá combustível à nossa recuperação. Quando nos encontramos desempregados, a esperança nos diz que ainda temos futuro. Quando somos forçados a sentar e esperar, a esperança nos dá paciência para confiarmos. Quando nos sentimos rejeitados e abandonados, a esperança nos faz lembrar de que não estamos sozinhos. Nós conseguiremos. Quando damos o último adeus a alguém que amamos, a esperança na vida além da morte nos ajuda a vencer o nosso sofrimento. Aleluias, glória a Deus por isso. E eu quero terminar repetindo o que o salmista diz: eu sempre terei esperança, a esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Vamos repetir? A esperança para o teu futuro. Se você entrou aqui nesta noite, abatido, angustiado, achando que as coisas terminaram, que está muito difícil, que o seu fardo está muito pesado, que a sua luta é muito grande, que sua dor é muito grande, Deus te fala nesta noite que é tempo de renovar a sua esperança. Aleluias. A sua esperança naquele que é o Deus que está acima das circunstâncias, que é o Deus das promessas, o Deus fiel, que tem poder para cumprir daquilo que Ele disse na sua palavra. O Deus que renova as suas forças e que te faz subir com asas como águia. O Deus que faz você correr, mas Ele renova a sua força de forma tal que você levanta no outro dia e pode dizer: louvado seja Deus, eu deitei, dormi, acordei renovado, porque o Senhor me sustentou, e hoje eu posso levantar e enfrentar novamente o dia que o Senhor tem proposto para a minha vida. Convido você a se colocar de pé e apresentar sua vida nas mãos do Senhor e falar: Deus, eu sempre terei esperança. Eu quero ter esperança, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que minha alma gema, como o salmista, mas ainda assim eu quero confiar no Senhor. E eu creio que há esperança para o meu futuro. Deus, a nossa vida está nas tuas mãos. Tu és o Deus que tudo pode, o Deus que vê todas as coisas, o Deus que contempla tudo. Nada passa desapercebido ao Senhor. Deus, como isso traz esperança ao nosso coração. Saber que os olhos do Senhor estão sobre nós, que o Senhor cuida de nós, que os planos do Senhor são planos de paz, nos ensina a esperar com paciência, a esperar, meu Deus, apesar das circunstâncias, a esperar superando o tempo e a razão, a lógica do ser humano. Nos capacita, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, a crer que o Deus que tudo pode, Ele caminha conosco, que o Deus que é o dono de todas as coisas, Ele está ao nosso redor, e vai renovando as forças e a esperança no coração dos teus filhos, que eles saiam daqui com as suas forças renovadas, com o seu coração renovado, com a sua esperança renovada, e que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Eu sempre terei esperança, eu sempre terei esperança, porque Deus é maior do que todas as coisas, e a esperança é maior do que todos os nossos problemas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Abraça quem está do seu lado e fala: eu sempre terei esperança.